Hoje é um dia muito especial para vocês, candidatos ao batismo. Sabemos que para chegar até aqui envolveu uma grande jornada, talvez muitos meses, um ano ou mais de estudo da palavra de Deus, além dos ajustes que tiveram que fazer na vida pessoal. E queremos que vocês saibam que nós estamos muito felizes pela fé que vocês têm e nós os amamos muito. De fato, vocês já mostraram que têm forte fé quando deram todos os passos necessários para se qualificar para o batismo e estão de parabéns. É claro que vocês vão precisar continuar fortalecendo a sua fé. Por quê? Porque, assim como acontece com o fogo literal, nossa fé pode diminuir, enfraquecer, se nós não nos esforçarmos para mantê-la forte, bem acesa. E isso pode acontecer tanto com vocês, que vão ser batizados hoje, como com aqueles que já estão batizados há algum tempo. Veja como exemplo o que aconteceu com alguns discípulos de Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Note que os versículos 15, 16 e 19 falam de certa ocasião em que alguns discípulos de Jesus não conseguiram realizar um milagre a favor de um homem. Ao perguntar a Jesus sobre qual foi o motivo, veja a resposta que Jesus deu a eles. No capítulo 17, o versículo 20, que diz: Ele lhes respondeu, por terem pouca fé. Pois eu lhes digo a verdade: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá, e nada lhe será impossível. Vamos destacar essa parte inicial do versículo que diz: por terem pouca fé. Qual é o ponto? Se derem uma olhada na nota da Bíblia de Estudo, referente a essa frase que a gente citou, aqui explica que Jesus não quis dizer que os discípulos não tinham nenhuma fé, mas precisavam ter mais fé. Só então eles teriam condições de mover qualquer obstáculo ou dificuldade, mesmo os que parecessem ser tão grandes como um monte. A fé deles estava lá, acesa, mas precisava ser mais forte. Qual é a lição para nós? A lição é que, após o batismo, você e eu precisamos continuar alimentando a chama de nossa fé, para que ela seja cada vez mais intensa, saudável, mais forte. Talvez vocês até se lembrem de um artigo recente de A Sentinela, onde comparou a fé a uma fogueira. Por exemplo, assim que a gente acende uma fogueira, as chamas são bem fortes, bem intensas, não é assim? Mas, se a gente não fizer mais nada, o que vai acontecer? O fogo vai diminuir, apagar e as brasas vão virar cinzas. Para manter a fogueira acesa, precisamos colocar mais lenha. O mesmo acontece em sentido espiritual. Por isso, vamos falar de algumas coisas que vocês, batizandos, precisam continuar fazendo para colocar mais lenha na fogueira, manter a fé bem forte. Vamos analisar três perguntas importantes. A primeira, como você pode fortalecer sua fé? A segunda, o que significa exercer fé? E a terceira, como Jeová vai recompensar a sua fé? Mas antes vamos ouvir, através de entrevista, duas testemunhas de Jeová batizadas que fizeram algumas coisas para ter uma fé mais forte. O irmão Anthony, que se batizou mais recentemente, em 2019, e o irmão Joelcio, que é batizado há quase 40 anos. Irmão Anthony, você se lembra de alguma ocasião em que teve pouca fé? Lembro sim, foi um pouco antes do meu batismo. Eu já tinha me convencido de que o que eu estava aprendendo da Bíblia era verdade. Eu tinha essa verdade comigo. Por isso, eu achava que eu tinha uma forte fé. Inclusive, eu pregava para os meus amigos de faculdade sem dificuldade nenhuma. Era prazeroso para mim fazer isso. Porém, ao invés de eu ajudá-los a aprender a verdade,
Eles que me convenceram a estudar o segmento religioso deles, que ensinava a técnica do esvaziamento da mente. Com isso, aos poucos, fui deixando de lado a minha rotina espiritual, o meu estudo da Bíblia e me afundando nessa filosofia, que, pelo menos por um tempo, consumiu toda a fé que eu tinha. Entendi, obrigado. E no seu caso, irmão Joelcio? Já no meu caso foi na adolescência, visto que eu não tinha uma rotina de estudo da Bíblia, logo minha fé começou a enfraquecer. E a situação piorou quando eu comecei a estudar à noite por causa do meu trabalho secular. Acabei envolvendo com más associações, tanto na escola quanto no trabalho, o que, infelizmente, acabaram me levando a ter uma vida dupla. Deve ter sido um período bem difícil para você. Mas o que que vocês fizeram para mudar essa situação e ter uma fé mais forte, Anthony? Então, eu estava numa festa com aqueles colegas de faculdade, quando Jeová me fez ver que aquela filosofia de vida livre que eles diziam ter, com bebedeiras, uso de drogas, conduta imoral, era na verdade vazia, podre, totalmente sem sentido. Então, naquela mesma noite, eu fiz uma oração longa a Jeová. E nessa oração, eu pedi para que ele me ajudasse a servi-lo de todo o coração. E foi isso que eu fiz. Logo após eu tranquei a faculdade, eu me organizei certinho para ter meu estudo da Bíblia 3 vezes por semana, peguei firme nas reuniões, no ministério, e agora sim, com a fé mais forte, com 6 meses depois, fui batizado. Excelente, parabéns. Irmão Joelcio? Eu procurei aplicar os conselhos francos, porém amorosos, que os anciãos me deram sobre o que poderia ocorrer comigo se eu não mudasse a minha conduta. E em 1990, eu tive a oportunidade de mudar de emprego secular. E imediatamente eu criei um projeto de estudo, comecei a frequentar todas as reuniões, participar nelas, e graças a Jeová a minha fé começou a fortalecer novamente. Eu havia mudado totalmente o meu padrão de comportamento. Muito bom, parabéns. E quais foram outros benefícios que vocês tiveram por fortalecerem sua fé? Bom, eu fui batizado num dia, no outro eu estava entregando a petição de pioneiro auxiliar por tempo indeterminado. 6 meses depois, eu estava ingressando no tempo integral como pioneiro regular. Com um ano, fui abençoado com a designação de servo ministerial. E, para minha imensa surpresa e também alegria, fui convidado a fazer parte da família de Betel, onde estou servindo há felizes 8 meses. Parabéns, excelente, irmão Joelcio. Logo, eu fui designado como servo ministerial e depois eu tive o privilégio de ser convidado como membro da família de Betel em 1993 e ainda Jeová me presenteou com uma esposa espiritual, leal e amada, da qual juntos estamos servindo em Betel há 25 anos. Excelente, parabéns. Muito obrigado, irmãos, pelas expressões de fé de vocês. Bem, agora vamos responder a primeira das três perguntas que fizemos há pouco. Como você pode fortalecer sua fé? Há um ditado que diz: o homem é o que come. E é bem verdade, porque se quisermos ter uma boa saúde física e mental, precisamos comer alimento nutritivo. De maneira similar, é na palavra de Deus que nós encontramos alimento espiritual nutritivo. É por isso que, para fortalecer a nossa fé, precisamos fazer pelo menos duas coisas importantes. A primeira, ler a palavra de Deus, e a segunda, meditar no que nós lemos. Mas vamos considerar uma por vez. A base será o Salmo 1, de 1 a 3. Se desejar, poderá colocar aí a sua Bíblia marcada nesse trecho. Bem, a primeira coisa é leia um trecho da palavra de Deus todos os dias. Acompanhe comigo, por favor, o Salmo 1, de 1 a 3, que diz: Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta com o grupo dos zombadores. Mas seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê a sua lei em voz baixa dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer será bem-sucedido.
Vamos isolar a primeira parte do versículo 2, que diz: Seu prazer está na lei de Jeová. Nós queremos ser como o homem mencionado nesse salmo que tinha prazer na lei de Deus, ou seja, na palavra de Deus. Quando temos prazer na palavra de Deus, tiramos um tempo todos os dias para lê-la. E por que é importante tirar esse tempo todos os dias? Veja que ao final da frase, seu prazer está na lei de Jeová, aparece a letra C, que na referência cruzada nos leva ao Salmo 19:7, onde diz que a lei de Jeová é perfeita e renova as forças. Sim, esse é o efeito que tem sobre nós a leitura diária da Bíblia. A nossa fé é fortalecida. É por isso que o homem mencionado aqui no Salmo 1 tinha prazer na lei de Deus e a lia dia e noite, ou seja, regularmente. E Jeová espera que nós façamos o mesmo. Jeová deseja que nós leamos a sua palavra todos os dias, até porque é através das páginas da Bíblia que Jeová fala conosco, nos dá uma direção, nos dá sabedoria. E nós queremos ouvir o nosso amoroso Pai Celestial Jeová falar com a gente todos os dias. Então, como você, candidato ao batismo, pode pessoalmente acatar esse sábio conselho que encontramos aqui no salmo que acabamos de ler? Bem, uma das maneiras de fazer isso é por colocar na sua rotina diária a leitura da Bíblia. Isso é muito importante. Isso significa, na prática, estabelecer um horário para que você possa ler a Bíblia todos os dias. E é muito importante que tenha também um plano B, porque se surgir algum imprevisto naquele horário principal que você escolheu, você tem um outro horário para que você possa garantir de que não passará nenhum único dia sem ler a palavra de Deus. E para nos ajudar com essa rotina, a gente tem uma ferramenta muito interessante no site jw.org. E é bem fácil de você encontrar. Você pode ir lá na página do site, no canto da aba superior direita, colocar ali dentro da caixinha pesquisar, Programa de Leitura da Bíblia. E aí você pode baixar no seu celular, ou no tablet, no computador, ou quem sabe, imprimir essa programação. Se você ler de 3 a 5 capítulos por dia, em um ano terá lido a Bíblia inteira. A segunda coisa importante a fazer para fortalecer sua fé é meditar no que você lê na palavra de Deus. Voltando ao Salmo 1, note que aqui no versículo 2, usa a expressão lê em voz baixa. A nota diz, ele medita na sua lei. A palavra hebraica que aparece aqui para meditar transmite a ideia de murmurar em voz baixa ou falar consigo mesmo. É bem provável que você já tenha feito isso algumas vezes. Talvez ao estudar para uma prova na escola, ou para uma entrevista de emprego, ou quem sabe quando foi fazer uma compra no mercado. Você começou a falar consigo mesmo, murmurando em voz baixa, para ver se os pontos principais da matéria ou do assunto que você gostaria que estivesse lá na mente gravados estavam lá. Nós precisamos fazer a mesma coisa com a palavra de Deus. Por que é importante fazer isso? Repassar as informações, meditar aquilo que nós lemos. É que ler sem meditar pode ser comparado a gente comer algo saboroso num sonho. A pessoa acorda e a barriga continua vazia. A leitura da palavra de Deus todos os dias é importante? Com certeza. Mas se a gente não tirar um tempo para meditar, repassar as informações, o trecho que a gente leu não vai ter nenhum efeito sobre nós, ou sobre o nosso coração figurativo, ou seja, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, e muito menos sobre a nossa conduta ou as nossas ações. Com isso, a nossa fé vai se apagar. E como você pode meditar na palavra de Deus? Bem, uma boa dica é, após ler um trecho da palavra de Deus, tire um tempo para pensar o que aquele trecho, o que aquele relato
tem para me ajudar na vida pessoal? O que que fala sobre Jeová? Ou como eu posso usar aquela parte da Bíblia para ajudar outras pessoas? Uma outra dica interessante é usar nossas publicações baseadas na Bíblia para entender melhor o fundo histórico. Por exemplo, quem escreveu aquele livro? Quando? Por quê? O que que estava acontecendo naquele cenário? Sem dúvida, essas informações adicionais nos ajudarão a perceber lições práticas que, de outra maneira, não estariam tão claras para nós. Bem, até aqui já respondemos a primeira pergunta: como você pode fortalecer sua fé? Primeiro, por ler a palavra de Deus todos os dias, e segundo, por meditar no que lê, repassando as informações de modo a influenciar seus pensamentos, seus sentimentos e fazer uma aplicação prática daquela matéria lida. Agora vamos responder a segunda pergunta: o que significa exercer fé? Talvez você já tenha percebido que fé envolve mais do que apenas acreditar no que a Bíblia diz. Envolve nossas ações. A título de exemplo, ao citar Abraão como um homem que exerceu grande fé, a carta de Tiago, no capítulo 2, no versículo 22, diz que sua fé agiu junto com suas obras. Portanto, o exemplo de Abraão nos ensina algo importante, que nós mostramos fé através de nossas obras, ou seja, precisamos agir de acordo com aquilo que nós acreditamos. E veja como essa ideia é reforçada no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos também. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Quando diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Qual é o ponto que nós queremos destacar aqui? Uma das notas na Bíblia de estudo sobre esse versículo explica: exercer fé inclui a ideia de mostrar que se acredita ou que se tem forte fé no Filho por obedecer a ele. Em outras palavras, exercer fé envolve obedecer a tudo que Jesus ensinou, tanto em palavras como em ações. Significa imitar o exemplo de Jesus em seguir os conselhos da palavra de Deus. Por exemplo, quando Jesus esteve na terra, Jesus fazia 3 coisas importantes que o ajudou a exercer forte fé em Jeová. Quais? Jesus assistia às reuniões, era ativo na pregação e constante em orações. Nós precisamos fazer o mesmo para exercer fé e manter forte a chama de nossa fé. Aliás, podemos até comparar essas 3 coisas importantes, as reuniões, a pregação e as orações, ao triângulo do fogo. Você já ouviu falar do triângulo do fogo? Bem, esse é o nome que se dá aos 3 principais elementos que mantêm o fogo aceso: o oxigênio, o combustível e o calor. Se a gente retira um desses 3 elementos, o fogo literalmente apaga. Da mesma forma, as reuniões são como o oxigênio que nos ajudam a repassar na mente e no coração as verdades aprendidas da palavra de Deus. Por isso, queridos batizandos, estejam dispostos a fazer sacrifícios para assistir a todas as reuniões. A pregação é como combustível que alimenta a nossa fé, porque enquanto estamos empenhados em transmitir as verdades bíblicas da palavra de Deus a outras pessoas, estamos, na verdade, mantendo vivos os princípios bíblicos em nossa mente e coração. Assim, tire tempo para falar de sua fé a outros em toda a oportunidade. E faça do trabalho de pregar e ensinar a coisa mais importante na sua vida. A oração é como o calor, que nos ajuda a lidar sabiamente com situações que poderiam apagar a nossa fé ou esfriá-la. Portanto, ore a Jeová pedindo sabedoria, Espírito Santo,
na certeza de que Jeová vai ouvir as suas orações. Bem, ao responder à segunda pergunta, o que significa exercer fé, vimos que envolve obras, é agir de acordo com aquilo que nós acreditamos. Quando nossa fé e as obras trabalham juntas, mostramos que exercemos forte fé. Chegamos então à terceira e última pergunta a ser respondida: como Jeová vai recompensar sua fé? Jeová ama cada um de seus servos e vê cada vez que eles se esforçam em fazer a vontade dele, esforços para querer agradá-lo. E isso explica por que Jeová valoriza tanto os sacrifícios que nós fazemos para adorar a ele. E é interessante que Jeová deseja recompensar a cada um de seus servos por isso. Isso fica evidente quando lemos a carta aos Hebreus, no capítulo 11. Vamos ler juntos? Hebreus, capítulo 11, o versículo é o 6. Se você tem, Hebreus 11, 6, lemos assim: além disso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que ele existe e que se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Note que aqui na parte final do versículo diz que Deus se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Se vocês derem uma olhada em alguns versículos antes e depois desse que nós acabamos de ler, verão que é nesse capítulo 11 de Hebreus que o apóstolo Paulo mencionou um pouco sobre a história e os nomes de muitos homens e mulheres de fé do passado, como Abel, Noé, Abraão, Sara, Raabe, que serão recompensados por Jeová com a vida eterna. Esses registros mostram que Jeová não se esqueceu da fé e da obra deles. E que dizer de você e eu? Como é que Jeová vai recompensar seus adoradores da atualidade que exercem forte fé? Bem, Jeová também vai recompensar-nos com a vida eterna. Isso não é nenhuma novidade para nós, porque durante o inteiro ministério terrestre, Jesus pregou, ensinou e disse várias vezes que quem exercesse fé receberia vida eterna. Mas vocês concordam que mesmo hoje Jeová já recompensa aqueles que exercem fé e continuam fortalecendo a sua fé? Veja pelo menos 4 presentes que Jeová tem fornecido hoje para nós, para os seus servos leais. A Bíblia, porque por meio dela recebemos conselhos que mudam a qualidade da nossa vida hoje. O ministério de pregação, porque por meio desse trabalho gratificante, Jeová nos honra por usar-nos para ajudar outras pessoas a exercer forte fé. O Espírito Santo, porque através dessa força poderosa nós conseguimos lidar bem com as dificuldades que nós enfrentamos. E por último, o presente de ter nossos irmãos e irmãs amorosos ao redor do mundo, que são uma verdadeira fonte de consolo e encorajamento para nós. Assim, queridos candidatos ao batismo, estejam decididos a não permitir que nada nem ninguém os impeçam de continuar exercendo e fortalecendo a sua fé. Portanto, exerçam fé e tenham vida eterna.